Glória a Jesus. Lucas 15. O Pai misericordioso. Vamos acompanhar a leitura. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Grifa aí na sua Bíblia, 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade ou sua herança entre eles, entre os 2. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E de lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos seus cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Eu vou repetir. Correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. Nós vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus pelo poder da oração, pelo privilégio de podermos chegar a Deus e com Ele falar, mas dele também receber, que eu e você que está em casa também, dê de presente ao Senhor a sua atenção, em forma de adoração a esse Deus maravilhoso, ao Espírito Santo que está aqui, de forma responsável, que possamos ser a resposta para esse texto, ser a resposta para essas palavras. Você viu por 2 vezes na leitura desses versos que há uma referência muito forte, céu e terra, céus e terra. Nós estamos entre um cenário profético, eu creio, de acordo com esta palavra, entre o céu e a terra, na terra, mas debaixo do céu, né? Então, aproveite este cenário, peça a Deus, ao Espírito Santo, para que você possa não só escutar esta palavra, mas ouvir essa mensagem da parte de Deus, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar. Deus, de posse da tua palavra, nós pedimos permissão ao amado amigo, querido Espírito Santo, para dela falar. Foi lida aqui a tua palavra e aqui está o teu povo, parte dele reunido nesta casa, e nós, de forma responsável, acessamos esta mensagem, esta palavra, acessamos esse entendimento que vem do Espírito Santo entre céus e terra, nos colocamos à disposição como servos humildes, à disposição do teu reino, Senhor, daquilo que o teu Espírito quer falar através da tua palavra, Senhor Deus, nesta noite gloriosa, Senhor, o Senhor Deus, como o nosso Pai, o Pai misericordioso,
Que amor é esse, que Deus é esse, que derrama sobre a tua criação e sobre os teus filhos em especial graça, poder e misericórdia, perdão, e nos faz celebrar essa grande festa ao redor da mesa que celebra a vida, a liberdade de podermos estar aqui juntos com os irmãos e na presença do amado amigo Espírito Santo. Que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Eu peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Essa parábola, ela geralmente, na maioria das vezes, ela é intitulada, na tradução em João Ferreira de Almeida, ou por João Ferreira de Almeida, o português João Ferreira, por o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Esse foi o título que o tradutor do texto encontrou para, na linguagem, no pensamento dele, exemplificar essa história. Mas é importante nós sintonizarmos com a questão da sua essência, o original, ou seja, há um equívoco, e nós precisamos dizer que na tradução, na intitulação, não na tradução, mas na intitulação desta parábola, ela teve um equívoco, há um equívoco, porque, na verdade, o personagem central aqui é o pai. E muitas das vezes, nós até então estávamos acostumados a entender a parábola, essa história, na ótica do filho, e valorizar o filho, não que não tenha, não seja verdade, mas o que a gente precisa entender é que o personagem principal, o personagem central do texto em questão que lemos, do 11 até o 32, não é o filho mais novo, não é o filho mais velho, não são os dois filhos, mas sim o pai. Até porque você percebe no verso 11 que lemos, e eu pedi para que você grifasse, e você carinhosamente o fez, você observa o texto dizendo que certo homem tinha 2 filhos. Então, a história começa falando de um pai e não de um filho. A história termina, você vai observar nos versos 30 até 32, termina com o pai falando. Esta parábola, ela tem um pano de fundo para entendimento. E quando eu falo um pano de fundo, eu também me refiro ao contexto, eu estou querendo trazer esse entendimento para você, de que ela não está aí escrita por acaso, esse texto não está aqui sozinho. Ele faz parte de um contexto que a gente fala, o contexto maior ou menor, mas essa parábola faz parte de uma série de 3 parábolas. Então, para entender a parábola do então filho pródigo, como eu gosto de intitular o pai pródigo, ou seja, o pai que esbanjou amor, poder, graça, misericórdia, acolhida e tudo mais, nós precisamos entender que, para entender esta parábola do Lucas 15, do filho ou do pai, como você quiser, nós precisamos entender as outras 2 também, para termos um entendimento maior do contexto e de tudo aquilo que Jesus gostaria de falar. Eu estava falando ali para os fariseus, que são aqueles grupos dos religiosos, né, que estão criticando ele aqui, conforme a gente lê nos versos 1 e 2. Tá? Bom, então, o pano de fundo é esse. Para entender essa história de Lucas 15, nós vamos perceber, nós precisamos lembrar, na verdade, que Jesus, ele foi criticado por estar participando de festas. Acho que é o verso 1 ou 2, com pessoas, e eu quero trazer uma tradução diferente desta original da igreja que usa aqui. Veja aí comigo no verso número 2. Olha, as pessoas estavam ali reunidas para ouvir a Jesus, não só para escutar Jesus, não só para ver Jesus, mas eles estavam ali disponíveis para ouvir Jesus. Isso é muito forte. Mas os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, não é? Começaram a se queixar. E olha o que eles disseram nessa tradução aqui. Este homem, refere-se a Jesus como este homem. Por esta razão, Jesus também vai contando a parábola e fala, um homem tinha 2 certos, ou certo homem tinha 2 filhos. Ok? Então, observe a profundidade dessa tradução. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama. Olha como que os religiosos
viam as pessoas. Olha como as pessoas que eram responsáveis pela espiritualidade do povo se referiam às pessoas. Eu vou ler de novo, porque às vezes eu leio isso aqui e não acredito que está escrito aqui, Rafael. Este homem, ou seja, Jesus, está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. E eu estava pensando assim, meio que superficialmente, não sei se você vai concordar, mas se os fariseus estivessem aqui hoje, né, esses fariseus, não aqueles, né, esses aqui, mas o fato é, eles iriam se escandalizar com a nossa, tipo, entre aspas, comelança hoje de manhã aqui com os irmãos, né? Porque, tipo assim, né, tem gente que nem almoçou hoje, né? Mas que bênção, né? Mas eu estou falando assim porque eles se escandalizavam em ver Jesus, um homem do povo, que veio para o povo, queria morrer para o povo, junto do povo, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Para entender Lucas 15, você precisa voltar lá para o primeiro versículo e ver que Jesus estava ali sob vistas, ou seja, ele estava sendo criticado porque ele estava participando de festas, estava participando da comunhão, do ajuntamento com pessoas que aos olhos dessa elite religiosa farisaica da época, excludente, essas pessoas não mereciam especial atenção. Ou seja, definitivamente os religiosos da época faziam acepção de pessoas, diferenciação de pessoas. O que Pedro, lá em Atos 4, ele vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas, né? Não faz separação entre povos, entre ricos e pobres, enfim. Ou seja, na ótica dessa elite religiosa, dos fariseus, qualquer pessoa de bem, entre aspas, deveria se eximir da companhia daquelas pessoas. Não podiam andar juntos, não podiam conversar em público. E lá no verso 2 ficou muito claro que Jesus, ele era criticado por esse jeito de ser do povão, né? Murmuravam os fariseus e até mesmo os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, né? Um olhar julgador. Então, por conta disso, desta crítica, deste olhar excludente, né? Deste preconceito, tá certo? Desta exclusão espiritual, dessa exclusão social, né? Porque por conta disso, Jesus vai contar, então, essas 3 histórias, também conhecidas como 3 parábolas. E Lucas 15, de 11 a 32, até então conhecida parábola do filho pródigo, né? Mas na ótica correta seria dizer parábola do pai pródigo, ela está inserida dentro desse contexto para poder explicar as outras questões que Jesus vai tratar aqui profundamente com cada um de nós. Aí a gente precisa entender o seguinte, os fariseus, eles seguiam sempre um método que chamava método rabínico, onde cada argumento deveria ter 3 provas, para ser, então, um argumento aceito. Então, Jesus conta 3 parábolas, 3 histórias, tá? E ele usa 3 argumentos na defesa do seu ponto de vista. E aí você vai acompanhando comigo com a sua Bíblia aberta, em Lucas 15. Ele vai dizer, então, a parábola da ovelha perdida, que começa no verso 3, em que o personagem central também não é a ovelha, mas o pastor, aí no verso 4. Qual é o homem que, possuindo 100 ovelhas? Ele não vai falar das ovelhas primeiro, ele vai falar do pastor. Ele não vai falar dos filhos primeiro, ele vai falar do certo homem, tinha 2 filhos. Certa mulher perdeu a moeda, ok? Certo pastor perdeu a ovelha. Então, a parábola da ovelha perdida, personagem principal central, não é a ovelha, mas o pastor. Porque é o pastor que tendo, então, portanto, 100 ovelhas, que perde uma, vai procurá-la, vai buscá-la, vai trazer de volta. Já no verso 8, nós vamos nos deparar com a chamada da parábola da dracma, ou também conhecida como moeda perdida. Quem não conhece essa história linda também, não é? Em que, na realidade, o personagem central não é a moeda, mas a mulher. Olha isso. Porque ele vai dizendo, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não corre atrás, não se preocupa, não vai buscar. Está vendo que hoje nós estamos diante desse cenário, céu e terra, como o próprio texto diz, mas um cenário também de certa
feita aí uma certa desconstrução daquilo que a gente tinha de preconceito a respeito dessas histórias. Porque se a gente tem que falar, a gente tem que falar o que é certo, falar o que é verdade, e se a gente tem que pregar, a gente tem que pregar o que a Bíblia diz, não o que nós queremos dizer, né? Então você vai recapitulando aqui: um pastor que tem 100 ovelhas, uma mulher que tem 10 moedas, um pai que tem 2 filhos. Das 100 ovelhas, uma se perde. Das 10 moedas, uma se perde. E dos 2 filhos, um se perde. Então, as 3 histórias contadas por Jesus para mostrar para os fariseus, críticos religiosos de plantão, mostrar não o estado da decadência do filho. Vamos voltar para Lucas 15, 11 a 32, lemos até o verso 24, porque é a primeira parte que refere só ao filho mais novo. Nós não vamos falar hoje do filho mais velho. Então, essas 3 histórias contadas por Jesus para mostrar não o estado de decadência, de deploração do filho mais novo, mas sim para mostrar o caráter de Deus. Então, quando você olhar para esta parábola, agora e daqui para frente, você vai entender isso. Essa parábola está querendo comunicar para nós o caráter de Deus. Como que Deus é? Que Deus é esse? Que Pai é esse? Essas são algumas das respostas que eu creio que nós vamos conseguir responder ao longo desta mensagem. Essa é a questão central da história, meus irmãos. É o caminho por onde nós vamos andar aqui hoje. Quem é Deus? E que Pai é esse? O que Jesus está tentando mostrar aqui sobre o caráter de Deus? Não só para os fariseus lá da época, mas para nós hoje também, pessoas comuns hoje. Se tivermos que dar uma resposta, pense comigo, se tivermos que dar uma resposta amanhã ou daqui a pouco, sobre quem é Deus, à luz desta história, o que nós vamos poder dizer? Será que nós vamos poder usar essa história, usar esta parábola para mostrar para as pessoas, para falar para as pessoas, como a missionária Marta disse há pouco, para evangelizar as crianças, as pessoas, a respeito de Deus? Eu creio que sim, porque e quando nós fizermos isso, quando nós fazemos isso, nós automaticamente, penso eu, que nós vamos estar falando também do caráter de Deus, da essência de Deus. Quem é Deus? O caráter do Pai, basicamente, pode ser resumido em uma palavra aqui. Agora fica mais fácil para a gente entender o texto. Ele é um Pai misericordioso. Sabe, se você puder pegar aí o seu óculos, o seu óculos da misericórdia, pegue aí, coloque aí as suas lentes agora da misericórdia, você vai conseguir entender o texto com clareza agora. Um Pai misericordioso. Ele é um Pai de misericórdia. Ele é misericordioso. Agora você vai perceber, e você já conhece essa história, e você vai ver que ele é um Pai misericordioso com o filho que se foi, mas ele foi misericordioso com o filho que ficou. É nítido isto. Porque o que ficou era um desses filhos insensíveis ou insensatos, mas ele é misericordioso com os 2 filhos. Com o que foi, mas com o que ficou. Misericordioso com um que foi inconsequente nas suas escolhas, nas suas atitudes. Mas ele foi também, do verso 25 em diante até o 32, você vai perceber na leitura que você fizer depois, que Jesus, que este Pai, não é, foi misericordioso com o outro que fez cobranças, que criticou, que teve preconceito de irmão do próprio sangue na mesma família, exclusão, e etc, etc. Que achou que o Pai lhe devia os céus e terra. Mas nós vamos analisar o texto pela ótica da misericórdia, porque hoje é dia dos pais. O que nós vemos aqui sobre quem é Deus? Essa é a questão. É por conta disso que Deus trouxe você aqui hoje. Para mostrar para você quem é Ele. Para dizer para você quem é Ele. Para você relembrar quem é Deus e como Ele nos trata. Aí você pergunta para a pessoa do seu lado aí, por isso que você me convidou, né? Você já sabia que o pastor ia falar, né? Por isso que você me convidou para mostrar quem é Deus, né? Quem é o Deus que você serve, né? E ao final você vai dizer assim, eu também quero servir a esse Deus que você serve. Amém ou não? Vocês estão aí? Amém? Dá um amém mais forte então, né? Para fazer bonito. Glória a Jesus. Eu quero então tentar
trazer aqui 3 observações baseadas na experiência de relacionamento deste homem com os seus 2 filhos, mais especificamente com o mais novo. A primeira máxima que eu trago aqui é o Chris Delmont, o Rafael Delmont aí vai projetar um pai que respeita escolhas. O pai que respeita escolhas. Isso é muito nítido no texto. Um pai misericordioso, o Deus que respeita escolhas, o pai que respeita escolhas. Na realidade, verso 12, o que se mostra aqui é um Deus que respeita as escolhas. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, a minha parte da herança. E ele, ou seja, o pai, lhes repartiu os haveres, lhe repartiu a herança. Este pai, pela sua experiência de vida, e me corrijam os pais e até mesmo os avós que estão aqui, pense comigo, esse pai sabia muito bem que o filho ia se dar mal. E não precisaria ter bola de cristal para isso não. Pela experiência de vida, o pai sabia. Sim ou não? Em outras palavras, ele imaginava que esse filho poderia, desculpa a expressão, quebrar a cara. Agora, quem é pai, veja se você concorda comigo, quem é pai, e eu estou me referindo, por favor me entenda, não só como o pai, a figura masculina, mas tem como honramos hoje também a mãe que é pai e mãe, não é? Durante um tempo ela se tornou um pai também, ou mãe também, enfim, e vice-versa. Então, quando eu falo pai, pensa na figura da paternidade, do cuidado, porque os avós também cuidam, amém? Então, eu fico imaginando assim, quem é pai conhece o filho, e sabe perfeitamente se pode dizer para esse filho, vai viver sozinho ou não é a hora. É ou não é? Você sabe. O duro é você dizer. E o duro, o mais difícil é o filho entender isso em amor e ouvir, não só escutar, mas ouvir o pai, a mãe, o avô dizendo. Porque lá na frente, eu estou falando isso por mim, tá, gente? Lá na frente, num futuro não muito distante, você chega a uma maturidade, não só espiritual não, mas de vida, e você sabe, bem que eu poderia ter escutado, ou minha mãe ter ouvido meu pai, ou minha avó dizia. Nós, numa época não muito distante, referimos carinhosamente aos nossos avós. Ah, minha avó falava isso, meu avô falava isso. O quê? Ensinamento. Sim ou não? Experiência de vida. Ah, se eu tivesse feito o que meu avô fazia, o que meu pai falava, tinha quebrado menos a cara, em outras palavras, ok? Mas o fato é que, mesmo sabendo das consequências desastrosas da escolha do filho, este pai que o texto está se referindo, ele coloca a metade da fortuna nas mãos dele. Ele sabia que o filho era inconsequente, ele sabia que o filho era irresponsável, até por conta de ter solicitado essa herança antes do pai morrer, porque isso era considerado uma grande afronta. Porque até então, na cultura da época, a herança só se dava ou só se repartia quando o pai morria, vinha a falecer. Mas sabia o pai que a coisa não ia terminar bem. E, de fato, como não terminou, você leu comigo aqui. Mas, mesmo assim, este pai misericordioso deixou o filho ir. Não questionou, não repreendeu. Agora a pergunta é, por que ele não fez isso? Por que ele não prendeu o filho? Por que ele não repreendeu? Por que ele não deu um sermão? E aí o filho poderia dizer, não me venha com esse sermão de novo, pai. Exatamente porque está falando, o texto fala de um pai que respeita as nossas escolhas. Agora fica mais fácil a gente entender o texto. Amém ou não? Antes da gente criticar as pessoas, antes da gente ter um preconceito excludente, inclusive espiritual, vamos olhar para o texto e ver o que o texto fala. O texto está falando de um pai que respeita a escolha dos seus filhos. Muitas vezes as pessoas fazem essa pergunta, sabe? Deus sabia que o homem ia pecar, pastor? Sabia. Ele não é onisciente. Ele sabe de tudo. Então, por que Deus não fez o homem à prova de pecado? Por que não fez o homem à prova de falha, de erros? Se ele já sabia.
Por que não nos fez sem nenhuma possibilidade de errar, de pecar? Uma razão muito simples. Não haveria nenhuma moralidade em nossos atos se fosse desta forma. Quem é pai e quem é mãe quer que seu filho o ame e não que ele fique ao seu lado, porque não tem alternativa. Deus quer a gente do lado dele como filhos, e a parábola fala de alguém, um pai que quer que alguém que tenha capacidade volitiva de sentir, de tomar a decisão, de agir por si, de forma responsável, que esteja ali, sim, mas por amor e não por obrigação, ainda que seja filial. Nós somos feitos não como autônomos, bonecos ou robôs, mas pessoas livres que são responsáveis por suas decisões. Deus nos oportuniza escolhas. É isso que o texto está falando. Filósofo alemão Immanuel Kant disse: não se ama por decreto. Exatamente porque ele tinha o entendimento de que amor não se impõe, se estabelece, amor se conquista. Nós nunca amaríamos a Deus se fôssemos feitos a provas de erro, a provas de pecado, a provas de falha. Um ditador pode ser temido, mas dificilmente será amado. Então, amados irmãos, nós somos responsáveis pela nossa vida. Primeiro, nós não somos obra do acaso. Deus nos fez com critérios. Aliás, a imagem e a semelhança dele, no sentido do caráter. Nós somos frutos das nossas escolhas. É isso que o texto está dizendo. Você está aqui porque você foi convidado, sim, mas não, mas você, no convite que você recebeu, você decidiu aceitar o convite. Ou alguém está amarrado aí na cadeira, alguém trouxe amarrado aí. Alguém amarrado? Não. Porque nós somos livres, nós decidimos estar aqui, nós escolhemos estar aqui, sim ou não? Me ajude aí. Isso prova que nós somos responsáveis pelos nossos atos. Deus nos criou, Eclesiastes 11:9, Rafael Delmont. Deus nos criou com capacidade de escolher, de tomar decisões. Agora veja como, vocês deram risada aí, né, os Delmont, né? Vocês estão dominando tudo aí, os Pereira, Santos, Pereira, um monte de sobrenome forte aí, né? Nabas, Quiuna, e vai, né? E aí agora está chegando aí o pessoal da equipe nova aí, né? Veja aqui o Rafael Vieira, Eclesiastes 11:9. Esse texto, ele foi escrito pelo sábio Salomão. Salomão, você sabe, ele foi filho de Davi. Ele está escrevendo Eclesiastes numa ótica também de orientações para o seu filho, ou seus filhos. É um pai que escreve também para os filhos. Provérbios também, trata muito a questão ali do lidar com mulheres, essas coisas todas aí que um pai fala geralmente para o filho, no caso o homem também. Veja, mas o que a gente pode pegar esse texto, trazer ele para esse contexto a respeito das escolhas. Veja, alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se, ou seja feliz o seu coração, nos dias da tua mocidade, ou juventude. Siga por onde o seu coração mandar. Olha aí o poder das escolhas, a oportunização das escolhas. Até onde a sua vista alcançar. Nós somos livres. Mas saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento, ou seja, prestará contas. Até então, a primeira parte do versículo está bom, né? Mas a gente às vezes esquece no finalzinho aí, né? Então Deus nos dá a responsabilidade, a liberdade com responsabilidade. No final de tudo, esse julgamento é a prestação de contas. O que você fez, filho amado, filha amada, com a liberdade que eu te dei. Então, esse texto vale também para os dias de hoje, para exemplificar que um Pai misericordioso é esse Deus que Ele respeita as nossas escolhas. Até aqui tudo bem? Estão entendendo? Segundo os irmãos falaram, nós vamos até às 10 hoje. Amém? Só uns 3 amém aí. Nem a dona Helena, minha fã, respondeu, né? Mas tudo bem.
A senhora aniversariante de hoje, a senhora está isenta da distribuição dos améns aí até as 10, tá bom? Então, nós somos livres em Cristo, porém, de todas essas coisas nós vamos pedir, Deus vai pedir conta, ok? Ou trazer o julgamento. Então, existe essa responsabilidade muito pública, notória no texto, ou seja, eu sou responsável pelos meus atos, não os meus pais. Então, não adianta a gente ficar botando culpa aí em tantas outras coisas. É olhar para o texto e assumir a nossa responsabilidade, e se erramos, erramos, e enfim, vamos para frente, né? Podemos sim ter recebido influências negativas, ou até positivas, mas eu sou o que eu decido ser. E esta é a grandeza do homem, do ser humano. Esta é a grandeza de Deus. A grandeza de Deus de nos tornar, de nos fazer livres e com o poder de escolhas. Nos deixar livres para escolher. Antes de nos tornarmos livres do pecado, termos remido do pecado na cruz, Deus já nos fez livres. E Ele fala, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos as nossas decisões e somos responsáveis pela nossa vida. Ou seja, cada um de nós não é vítima, mas agente da situação. Eu preciso dizer isso para vocês porque hoje em dia está muito forte esse espírito de vitimização aí fora. Pode perceber. Do coitadismo. Ai, coitadinho, ai, não sei o quê, não teve oportunidade, ai, coitado. Ei, você não é coitado, você é filho de Deus, você é filha amada do Pai. Então, se amanhã ou depois alguém te chamar, você é coitadinho, repreenda. Você não é coitadinho, você é filha amada do Pai, você é filho amado de Deus. Não tem esse negócio de coitadinho, porque senão você vai diminuir o que você é, e você é filho de Deus, você que já se tornou cristão. Esse espírito de vitimização, eu não valho nada, porque meu pai sempre falou, meu avô, não sei quem, esquece isso. Eu já vou adiantar um assunto aqui para você. O cristão, ele não tem passado, ele tem presente e futuro. Só que o diabo, ele quer jogar, ele quer minar esse passado que você foi, que já não interessa nem para Deus mais, para tentar impedir o teu presente ser frutuoso e o seu futuro ser glorioso. Por favor, alguém anote aí, depois coloca lá nos rios, não sei o que, aonde vocês colocam aí essas coisas. Porque esse espírito de vitimização está matando as pessoas, os filhos e filhas de Deus. E, de certa forma, tenta anular o caráter de Cristo, que foi ter morrido na cruz para nos tornar livres. Então, cada um de nós não é produto do meio, mas senhor, com S minúsculo, do seu próprio destino. Você escolheu estar aqui, você decide ouvir essa palavra ou não. Veja que eu conheço algumas pessoas criadas no pior, diga comigo, pior ambiente. É o pior ambiente possível, irmãos. Em um cenário, Irineu, desfavorável. Eles tinham tudo, José Carlos, para serem pessoas improváveis, mas se tornaram pessoas de excelente caráter, e muitos deles estão aqui hoje. Essa era a hora de você dizer amém. Você está entendendo? Porque eu estou falando de mim mesmo, devidas às dadas as proporções. Não foi o ambiente, mas um determinado momento onde esse alguém assumiu a sua decisão de ser diferente, de não acreditar no que os fariseus estavam falando, estavam criticando, mas assumir a sua identidade diante de Deus, o Pai, como filho e filha amado que é. Então aqui a gente vai ver um Deus que é um Pai que respeita. O que você quiser fazer com a sua vida, Deus não vai impedir. Deus nos fez como pessoas capazes de tomarmos decisões, nos responsabilizar por nossas decisões, sim, mas oportunizá-las. E esta é a primeira lição, Deus é um Pai que respeita. Segunda, o Pai que ama. O Pai que respeita as nossas escolhas, mas Ele é um Pai também que ama. E Ele está aqui, amém ou não? Então, por que o filho foi desastroso, inconsequente? Acaba disputando comida com os porcos, você viu aí. Para quem tinha aí, pensa comigo, né? Para quem tinha um banquete em casa e vai terminar com a grande ambição da vida, roubando comidas
comida dos porcos, o texto diz na tradução, tentando competir ali, desejava encher o estômago com as alfarrobeiras. Parece que a coisa não andou muito bem para o lado dele. Agora você olha na sua Bíblia aí, por favor, você que está em casa, você não vê o pai falando assim, eu te avisei, filho, eu falei para você não sair de casa, eu falei que isso não ia dar certo. Na tradução que eu li aqui, não tem essa exortação, na sua tem? Mas nós vamos nos concentrar no pai. Ei, peraí, vamos falar do pai. Vamos presumir que ele tivesse sofrido a ausência, esse filho, ou até mesmo esse pai. A ausência das coisas mais belas da Bíblia. E perceber que Deus, que é revelado nas Sagradas Escrituras, é o Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz, está vivo, está aqui. Esse Deus não é um Deus apático, Ele é um Deus que sente. Então, por mais que você tenha sofrido a ausência do seu pai, ou ainda tenha, o Deus que eu estou apresentando à luz das Sagradas Escrituras é um Deus presente, não é um Deus que está distante, longe lá de mim, como diz a música. Ele está aqui, porque ele é chamado de Emanuel. No inglês é Immanuel, que significa Deus dentro do homem. Depois lá o João Ferreira, os portugueses colocaram Deus Emanuel para ficar mais fácil a tradução. Deus conosco, mas aí já está distante. Immanuel é Deus dentro da gente, irmão. É ou não é? A Bíblia diz que Deus ama, é porque Ele é amor. Deus funciona dessa forma, Ele é amor. Não adianta questionar o amor de Deus, porque Ele vai amar mesmo. Então não podemos presumir que o Deus da Bíblia seja insensível, assim como aquele filho foi, com as coisas que nós mesmos fazemos. Olha para Jesus, perceba, Jesus chorou por Jerusalém. Há um texto que diz assim, Jesus falando, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que estão os que lhes são enviados. Lembra que apedrejaram o apóstolo Estevão em Atos capítulo 7 e tantos outros? Quantas vezes eu quis, né, Jesus falando, quantas vezes eu quis te recolher, te ajuntar. E Jesus estava falando a figura de Deus como Pai, olhando para Jerusalém. E ele usou uma figura muito doméstica na resposta, como uma galinha junta os seus pintinhos ou pintainhos. Tu não o quiseste. Então você percebe esse Deus sensível à dor alheia do seu próximo, a compaixão, como é vista no texto em Lucas 15, de 11 a 24. Sim ou não? Você vê um Deus que não é insensível. Aliás, ele chorou diante da sepultura do amigo Lázaro. Ele chorou, João 11, 35. Se não me falha a memória, a Bíblia diz 3 ou 4 vezes que ele, Jesus, olhando para a multidão, se encheu de íntima compaixão, ventre contorcido, do grego, Lucas 9, 60 e poucos, e 2 lá, ventre contorcido, íntima compaixão. Nós estamos diante de o Deus que é sensível a todas as coisas. Mas ele nunca sente repulsa e nunca vai excluir um filho amado. Porque ele sente amor, porque Deus é amor e ele ama na prática. É essa segunda lição que eu trago para você. Ele é um pai misericordioso, mas ele é um Deus que ama. Neste caso do jovem, quando ele volta para casa, a gente pode imaginar, diga aí para o seu vizinho, a gente pode apenas imaginar, irmão. A sua mente, apenas imagine aí comigo. Eu estava pensando num passado não muito distante, né? Quando a gente brincava na terra, na chuva, como é que chama? Aquelas enxurradas, e tomava banho. E aí eu pedia para o pai e para a mãe, lembrei agora. Aí, tal, vai lá, e voltava daquele jeito, né? Voltava daquele estado. Hoje as crianças não fazem mais isso, só quer saber de celular, videogame quase mais. Mas voltado, assim, direto para o banheiro. Nem podia pisar em casa. É ou não é? Eu fico imaginando esse daqui que saiu, esse filho. Como é que ele voltou? Apenas imaginando. Aí eu fiquei pensando, se ele vinha do cuidar de porcos, ele não estava aí, né, o Cris Delmont, aquele perfume que você vendia. Cadê o Cris Delmont? Está aí. É que você está grandão demais. Ele não vende aquele perfume lá, o 1 Million? Tem até hoje, hein? Ó, aqui ele faz sucesso, hein? Ele não veio com um Paco Rabanne.
Qual é outro perfume aí, Douglas Rocha? Bom. Fala um perfume bom aí para mim. Né? Ele não veio com essas coisas boas, não, irmão. Ele deveria estar com um cheiro nada agradável. Sim ou não? Também não vinha com uma roupa de grife. Não estava com uma calça da Levi's ou Pierre Cardin, sapato da Samelo, da Democrata. Ele devia estar realmente pegajoso. Eu escuto o cheiro de longe desse menino, né? Mas quem vinha pela rua aqui era um mendigo. Talvez barbudo, cabeludo. Eu fico imaginando apenas, você entende? Sim ou não? Um homem coberto de trapos, de sujeira. Para os homens, para os religiosos de plantão, os críticos de plantão, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, ele detinha o poder de tudo. Mendigo esmolado da Palestina, lá vem mais um. Mas o texto diz que o seu pai o viu ainda de longe. Projeta o verso aí para mim. O seu pai ouviu ainda de longe, o enxergou, o identificou, o discerniu. Este é meu filho que vem lá, todo sujo, maltrapilho, talvez fedido, mas esse é o meu filho amado. É isso que o texto diz, irmãos. Ou seja, sob os trapos, aquele pai que é a figura, a representatividade de Deus, você está entendendo assim ou não? Ele reconheceu seu filho, e aquela pessoa que para os outros não tinha nenhum valor, para o pai tinha, era o seu filho. Você consegue entender isso? Eu acho que você entende, se colocando no lugar desse pai ou dessa mãe que perdeu um filho, que teve um filho que saiu, mas que voltou, se não voltou ainda vai voltar. Eu conheci um amigo, seminarista, hoje pastor, lá na região de Sorocaba, muito querido. Ele contou isso. Ele já era um seminarista mais velho, já de idade, no sentido da maturidade, e um dia ele contou isso para nós. Ele falou que mesmo ele sendo cristão, presbítero da igreja, durante muito tempo, uma de suas filhas, à luz desse texto, a experiência dessa história, quis sair de casa. E ele agiu como, ele sabendo dessa história, ele agiu como esse pai. Ele falou, você tem certeza disso? Diferentemente da história que pediu a herança, falou, eu preciso ter a minha vida. Ele pegou e disse uma coisa que eu nunca esqueço isso, já faz mais de 20 anos. Ele disse assim, tudo bem, se é isso que você, não é isso que o pai quer, não é isso que a mãe quer. Mas eu só vou te dizer uma coisa, minha filha. A porta vai estar sempre aberta, destrancada. Não, pode trancar a porta, eu não vou voltar mais. O senhor não entendeu. Eu falei assim, mas você também não entendeu. Eu sempre vou deixar a porta destrancada. A hora que você quiser voltar, a porta vai estar aberta. Irmãos, ele conta isso, e depois de um certo tempo, não me lembro mais, essa filha voltou para casa. Naquele estado também, desculpa a expressão, deplorável. Mas ela voltou para casa porque ela tinha uma palavra, ela tinha uma promessa, ela tinha um amor de um pai, de uma mãe que estava ali esperando. E ela lembrou daquela palavra. Eu tenho para onde voltar e eu sei que a porta vai estar sempre aberta. Que bênção, né, irmãos? Eu fico imaginando a história desse meu amigo que é pastor, a história desse rapaz, a história desse Deus. Então o que eu quero dizer para você, que você que está em casa, talvez pode passar essa mensagem para adiante. Alguém que saiu de casa, que conhece a palavra, irmão, deixa a porta destrancada, porque esse filho vai bater, vai voltar. Mas a hora que voltar, acolhe em amor. Você vai sentir o cheiro do teu amor por ele. É o cheiro do amor de Deus por nós, queridos. Que esse amor que é sensível, em nome de Jesus Cristo. Então, não importa como esteja a nossa situação espiritual, não importa, eu olho para o texto, eu aprendo isso, não importa até onde tenhamos descido, se é que descemos, o fato é que Deus nunca vai nos causar repulsa, vai sempre nos acolher em amor. Guarde essa palavra em nome de Jesus, porque Deus vê o nosso valor, não vê os nossos trapos, não vê as nossas sujeiras espirituais, inclusive.
Deus vê o nosso valor que temos diante dele. Ele enxerga além do que nós podemos enxergar a nós mesmos e do que nós enxergamos as pessoas. Agora veja, é significativo também aqui o fato de que o primeiro passo, diga comigo, o primeiro passo. O primeiro passo foi do filho. Vou voltar para casa, vou procurar o meu pai. O texto diz que o pai, quando o viu, o filho vinha lá longe. Pense um pouco comigo. O pai não estava desatento. Aí eu lembrei do guarda de Israel, aquela coisa toda dos Salmos, né? O Deus que vigia 24 horas. Aí eu fui até nos Salmos para lembrar. Não foi preciso que o menino esmurrasse a porta, arrombasse a fechadura, e nem lembrasse talvez se a fechadura estava aberta. Não aconteceu, porque o pai estava esperando, estava de tocaia. O pai o viu lá longe. Isso é forte, irmãos. Diz o texto que o pai é quem corre na sua direção. O filho toma a decisão, ele dá o primeiro passo. Mas quem corre na direção do filho é o pai. Vocês estão entendendo? Olha, isso é muito significativo. Você anote aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Quantas e quantas vezes não recebemos o abraço de Deus porque não damos o primeiro passo em sua direção? E depois falamos assim, ó, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais, pastor. É ou não é verdade? Mas a gente esquece de perguntar, mas você diz que ama Ele, você lembra que a cruz está vazia, que Ele te amou primeiro? Você deu o primeiro beijo, você deu o primeiro passo, você correu na direção do Pai, porque Ele está aqui. O primeiro passo é nosso. Diga aí para seu irmão, para sua irmã, vê, irmão, o primeiro passo é seu, você que tem que dar. Amém? Poxa, o desejo de retornar tem que ser mostrado por nós. Dar o primeiro passo na direção de Deus. Uma pergunta para a célula. Foi o moço que fez isso e descobriu que quando ele empreendeu a jornada, o pai já estava procurando por ele. Olha, eu fiquei imaginando isso. Ele toma a decisão de dar o primeiro passo. Vou voltar para a casa do meu pai. Mas o pai já estava esperando. Irmãos, e pensar que cena linda, João, essa. Quando ele vê, ele não esperava. É ou não é? Tanto é, Cida, que ele preparou até um discurso. Aí ele chega lá com o discurso, porque não sei o quê, eu vou falar para ele, me tratar como um dos seus empregados, está tudo escrito aqui, eu vou falar. E eu imagino, né, tremendo ali, aquele papel sujo, encardido, e de repente chega, o pai já o surpreende. Assim como as mulheres nos surpreenderam hoje de manhã, né? Você não vai precisar desse discurso. Eu não quero nem ler o que você escreveu. Mas pai, pequei contra o céu, contra a terra, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você viu que ele nem deu ouvidos para o filho? Ele fala assim, empregados, venham aqui. Dá um banho nesse menino, põe uma roupa nova, põe um anel no dedo, umas sandálias, e manda para o outro empregado, você que está aí, vai matar aquele novilho cevado, aquele boi gordo, que a gente tem que estar preparando para uma ocasião especial. A ocasião especial é hoje, porque você é especial. É hoje que você tem que usar aquela roupa, que tem que comer aquela comida, usar aquele prato, abraçar o seu filho, dizer para o seu pai que você ama, dizer para quem te criou que você ama, que você... É hoje que você tem que fazer isso. A ocasião especial é agora, não é hoje. Anote aí, presbítero Ney, a ocasião especial é agora, não é hoje, porque amanhã não existe, porque quando chegar o amanhã já vai ser hoje. E quando chegar hoje já pode ser tarde. Você pode perder a oportunidade de dizer que ama, perder o time de perdoar e falar coisas que não vai edificar. Agora voltou, não fale, eu não te avisei, porque é a pior coisa que uma pessoa pode ouvir quando errar ou cair. Se você não tiver que falar, não fale nada. É melhor nem falar nada. Se você vai, se eu fosse falar, é melhor ficar quieto. Mas você não orou, não buscou? Está aí o filho de volta, está aí o amor. Então abrace, corra e beije. Eu tentar falar isso aqui que é forte, aí eu encerro com isso. O outro princípio a gente fala outro dia. Então, pense comigo aqui, ó. A história teria tudo para terminar em tristeza.
Olhe pela ótica humana. Mas ela termina com o quê? Alegria, festa e perdão. Sabe, coincidentemente, não, por providência de Deus, porque aqui estamos diante de um texto que fala de pedagogia, nós temos 3 práticas que os fariseus estavam criticando Jesus: por participar de festa, por se alegrar com beberrões, com comilões e por perdoar pecados. Não é isso que Jesus foi criticado? E é isso que acontece no texto aqui, Cida Costa. É a festa, vamos alegrar, porque hoje é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremos e regozijemos nele. Salmo 118, 24. É hoje. O agora é o hoje. Depois o presbítero Ney passa para vocês essas imagens aí. Verso 20. Vou terminar com isso. Correndo, o abraçou e beijou. Correndo. Naquela época era impróprio para uma pessoa idosa sair correndo na rua. Mas esse Pai misericordioso, esse Deus amoroso, ele não se preocupou com a sua dignidade, ele não se preocupou com a sua reputação. Quando o filho cai em si, o texto fala, o menino cai em si. Ele vai voltar para casa e ele fala assim: pai, eu ofendi a sua dignidade, eu ofendi a sua reputação, me ajuda a achar esse texto aí. Já não sou digno, a versão é, já não sou digno mais. Não é? O menino fala de dignidade, porque ele se sentiu que ele tinha perdido a sua dignidade. Esse é um ponto que a gente trata aqui também, a restauração da dignidade. A restauração. Deus e Pai que a ama, ele respeita as nossas escolhas, mas ele também restaura quando a gente volta arrependido em amor e recebe o perdão dos seus pecados, dos nossos pecados. Então, o pai, ele não se preocupou com as preocupações do filho, que é essa coisa de reputação, de dignidade. Ele correu em público e abraçou e beijou. Ele foi na direção, não se preocupou com o que os outros fossem pensar ou falar dele. Antes mesmo da primeira palavra e explicação do discurso, lembra que eu exemplifiquei aqui? O pai correu, abraçou o filho e beijou em público. Isso aqui é muito estranho para a cultura da época. Isso aqui é uma quebra de tradição, isso aqui é uma quebra de paradigma, exatamente porque Jesus está falando com os religiosos. Abraçou, por quê? Um abraço, Gênesis 29, 11, 13, 33, 4, 45, 14, enfim. Um abraço era a clássica expressão de união. Um abraço em público, só que aí, nessa época aqui do texto, Novo Testamento, um abraço em público também não era uma expressão comum aceita pelos costumes e tradição da época. Correr não era, o idoso não podia correr, não podia abraçar. Então, mas esse pai aqui amoroso, esse Deus misericordioso, ele quebrou as regras de sua época. Ele não mediu esforço, ele correu na direção do filho, ele abraçou o filho e agora ele beijou o filho para declarar o seu amor por ele. Eu queria perguntar para você nesta hora, o que está impedindo você de declarar o seu amor pelo seu pai, pelo seu esposo, pelo seu filho, por alguém que seja criatura, em nome de Jesus? Quebra isso hoje no nome do Senhor Jesus. Porque não há nada, absolutamente nada, não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa impedir você de expressar o seu amor por alguém. Você não é fruto, não é obra do acaso, você é fruto de Deus, do amor de Deus. E Deus te libertou, inclusive, para você dizer, eu te amo para alguém. Ah, mas eu nunca disse isso, porque eu nunca recebi. Agora você está recebendo, agora, em nome de Jesus. Quando você aceitou a Jesus, quando você entregou a sua vida aos cuidados de Jesus, você recebeu o amor do Pai. Está em você, está dentro de você. Você tem que colocar isso para fora, em nome de Jesus, porque amanhã pode ser tarde. Ah, mas ele já sabe. Irmãos, para de tentar argumentar com Deus. Viva o amor. Ele já sabe que você ama? Sim, mas ele também gosta de ser reafirmado. Eu ia dizer mais coisas, mas aí não dá tempo. Beijou, veja aqui, 2 Samuel 14, 33. Por quê? No Antigo Testamento, os membros de uma família se cumprimentavam com beijos, e era um abraço e beijos também, lá em 2 Samuel 14, 33. Então, talvez poderia dizer, filho, eu estava pensando nesse texto, olhando assim, é uma cena, né? Talvez o pai poderia dizer assim para o filho, ô filho, primeiro você vai lá, toma um banho,
tira esse mau cheiro, e eu vou lhe dar um abraço depois. Aí o moleque já imaginou, tinha feito o discurso, o Renan, e não sei o quê, mas o pai não quer nem ler o discurso, já me aceitou. Aí ele me deu um abraço meio assim, mas o menino já queria beijar o pai também. Aí o pai não chega e fala assim, beijo não, filho, depois você lavar a sua boca, né? Depois que aí a gente beija, né? A gente dá um abraço gostoso. O meu texto aqui não fala disso. Pelo contrário, ele fala, o pai correu na direção do filho, o abraçou e o beijou. Como se ele tivesse o mais limpo de todos. É isso que eu vejo aqui. A história diz que o pai correu, o abraçou e beijou. É muito forte. Então o texto fala de alegria, porque Deus se alegra com o arrependido. Veja lá que ele vai falar para o filho mais velho depois. Este meu filho, ele fala, este teu irmão, ele estava morto e reviveu. É necessário a gente alegrar, sim. Ah, mas você, pai, nunca me deu um novilho cevado, mas para esse teu filho, ele não considerava mais o irmão como irmão, ele fala a referência do irmão, esse teu filho roubou tudo, gastou tudo com prostitutos, essas coisas e tal, lhe pede e você lhe dá o novilho cevado que nós estávamos guardando para uma ocasião especial. Ei, espera aí. O pai devolve esse filho na condição de filho, porque ele recebeu o outro na condição de filho. Ele faz a junção dos dois irmãos da mesma família. Porque o texto fala que esse pai misericordioso, esse Deus amoroso, ele está feliz porque aquele filho estava perdido. Assim como aquela ovelha estava perdida, aquele pastor foi atrás e buscou. Assim como aquela moeda estava perdida, ela tinha outras, mas a mulher foi lá e achou a moeda. As histórias falam de alguém que se perdeu e foi encontrado, sejam coisas ou sejam pessoas, e que são valiosas aos olhos do Pai. A história do Pai de misericórdia também termina com alegria, também termina com uma grande festa. Trazei depressa a melhor roupa, melhor vestir, sandália e tal. E aí eu quero falar para você por que o anel no dedo. Para significar selo, reconciliação. Vem lá de Gênesis 41, 42. Significa riqueza, autoridade. Esse menino, quando fala lá atrás, Ivanete, que ele perdeu tudo, ele também perdeu o anel que ele tinha no dedo. Perdeu tudo. Porque as famílias nobres, como era o caso aqui, eles tinham um anel de sua filiação, com a marca e o brasão da família. E onde quer que ele estivesse, ele era respeitado porque ele tinha aquele anel da família. E com certeza, o bandido deste filho deve ter até deixado o anel penhorado com alguém, ou deve ter trocado com drogas, não sei, porque ele chegou na casa dele sem o anel no dedo. Então, quando o pai fala, põe outro anel no dedo dele lá, vou restaurar a condição dele como filho. Ele veio com o discurso, presbítero Ney, vou falar para o meu pai me tratar como um empregado, porque já não sou mais digno. Ele já não se achava digno. Mas o pai fala, você pode ter até perdido a sua dignidade, pode até ter vendido a sua reputação, mas você é meu filho, está aqui o anel, está ali restaurado. Quando ele saiu, o pai não pediu o anel. Mas durante o período que ele estava ausente, o pai preparou-lhe outro anel, porque não tinha perdido o filho, ou não tinha visto na ótica humana que o filho tinha sido perdido. Ah, eu tenho um filho, mas está perdido no mundo. Ele não está perdido no mundo. Ele depende das suas orações, depende do teu abraço, do teu beijo. Quando ele voltar, eu creio. Então, põe a melhor roupa, põe um anel, devolva a filiação, porque o pai não quer tratar ele como escravo, e quer colocar a melhor novilha, quer fazer uma festa. Hoje é dia de festa. Que perdão é esse? A sandália no pé, porque os escravos andavam descalços. E agora quem voltou para casa está livre. Não é mais escravo, é filho. Então coloca uma sandália nesses pés. Veste a melhor roupa, marca de distinção, Isaías 61, 3. Simbolizando vestes de louvor. É assim que Deus faz, e eu quero encerrar com isso. Agradecer a Deus pelo perdão dele. Exaltar ao Espírito Santo pelo amor dele. Olha, irmãos, tem tantas coisas para ser falado, mas eu gostaria que você pudesse entrar nessa perspectiva de filho, diante desse Pai misericordioso, desse Deus amoroso. Se sentir amado em nome de Jesus. Entender que você é fruto das suas escolhas, você decidiu estar aqui.
E Deus te ama e te amará do mesmo jeito. Que você nunca se perca, mas se um dia você cair, saiba que a porta vai estar sempre destrancada. Aliás, com Deus a porta está sempre aberta. Deus, Ele não vai fechar essa porta diante de um filho. Que Deus, na sua graça, possa falar profundamente no seu coração, derramar bênção sem medida na sua vida. Bênção de amor, sabe? Bênção de perdão, de reconciliação. Como a gente cantou, né? Número 6:24, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua casa, sobre a sua família. Você está entendendo? Você com seus filhos, você, não interessa a quantidade de pessoas, é família que Deus está querendo derramar do seu amor. Amém, queridos?